Nessa aula vamos tratar um pouco do CSS e falar sobre as classes que o próprio Ionic e o Angular adicionam. Nós já vimos na aula anterior, mas vimos bem por cima. Nessa aula vamos aprofundar e falar um pouco melhor sobre elas e como podemos utilizá-las para manipular a aparência de acordo com a interação do usuário. Existem algumas diferenças entre onde o Ionic e o Angular adicionam essas classes e quais elas são. E para ver essa diferença é só inspecionar o elemento. Pode vir aqui no título mesmo, que é obrigatório. Então aqui o Ion Item já tem algumas classes do próprio Ionic. O Ionic adiciona essas classes no item como Invalid, aqui Ion Invalid. Temos aqui Ion Focusable, ou seja, é um campo que eu posso focar, que eu posso clicar e receber um foco. Ion Untouched, ou seja, é um campo que eu ainda não toquei, eu não cliquei nele, não fiz nenhuma interação. Ion Pristine, ou seja, é um campo que está no seu valor inicial, não teve alteração nenhuma ainda. E também aqui nos próprios inputs eu já tenho tanto classes do Ionic quanto classes do próprio Angular, como NG Untouched, Ion Untouched, NG Pristine, Ion Pristine. E nos inputs o Ionic só duplica, no caso replica, essas mesmas classes com os prefixos dele. E se eu clico aqui, pode ver que já vamos ter alterações. Eu ainda estou com Untouched, porque eu cliquei, mas não cliquei fora, eu ainda estou com foco nela. Estou com Pristine, porque ainda estou com o meu valor inicial. E ainda está inválido, porque, no caso está inválido, eu espero alguma coisa. Se eu digitar qualquer coisa, pode ver que ainda está invalid, mas agora aqui eu tenho foco. Aqui has focus, has value, então eu tenho foco, tenho valor. NGDirty, porque já não está mais Pristine. Quando não tem Pristine, então ele está sujo, ele não está no valor inicial, então eu adiciono NGDirty. Mas ele ainda é inválido. Se eu digitar mais um pouco, agora sim, ele é válido, mas ele ainda está untouched, porque eu toquei, mas não tirei meu foco nele. Se eu tiro o foco agora sim ele tem NGTouched e Ion Touched. Então eu já toquei nesse campo, eu já fiz alguma interação com esse campo. E essas classes, elas refletem status que eu tenho no próprio controlador. Então eu tenho também no meu controlador métodos para alterar status e também propriedades para pegar os status desse meu controlador. Consigo saber qual é o status dele tanto no meu componente quanto no meu template. E pronto, esses são os significados dessas classes. Então vamos aproveitar essas classes e fazer algumas alterações no nosso CSS. Então aqui você pode abrir o arquivo de CSS dessa página. Quando o nosso input for inválido, eu quero dar uma cor vermelha bem clara de fundo para ele. Então aqui eu posso adicionar Ion Input. Quando ele tiver a classe de NG Invalid, poderia ser Ion Invalid também, não tem diferença nenhuma, mas vou colocar aqui NG. E quando for NG Dirty, e faremos a mesma coisa para o Text Area. Então eu posso só copiar aqui e para o Ion Text Area. E por que eu preciso colocar NG Invalid e também NG Dirty? Porque se eu colocar só Invalid, eu não ter o NG Dirty aqui, ao entrar nessa página, ele já vai estar com o background vermelho. Ele já vai estar acusando o erro. E eu quero pelo menos esperar alguma interação do usuário. Eu quero que ele digite alguma coisa, que ele faça alguma coisa, antes de eu poder falar para ele, ó, tá inválido. Eu não quero que ele entre na página e já tenha algo inválido lá, porque, poxa, ele nem interagiu em nada. Ele nem fez nada, porque eu já estou acusando um erro para ele. Então aqui eu quero que o background seja aqui um RGBA, pois queremos utilizar o alpha. Eu quero 25500, que seria o vermelho. E eu quero aqui ele com uma transparência com um alpha de 0.4. Acho que 0.4 tá bom, depois a gente dá uma olhada. E quando ele estiver inválido, eu também quero que o color dele seja white, que é um color branco, para poder dar um contraste com o vermelho, porque se for uma cor preta, se for uma fonte preta com o vermelho, não vai ficar tão legal. E aqui eu quero também que nesses casos, quando for inválido, eu quero que o meu Ion Item, que o meu label, tenha uma fonte diferente. Então, Ion Item.Ion Invalid, então quando o meu Ion Item for inválido, e ele também estiver com Ion Item Dirty, eu quero acessar aqui meu Ion Label e eu quero colocar aqui um font weight
de bold. Então eu quero aqui que minha fonte fique em negrito. Então aqui temos acesso de duas formas diferentes, uma utilizando as classes do Angular e outra utilizando as classes do Ionic. Agora podemos salvar e testar. Já estamos com a aplicação atualizada e rodando. Quando eu clico, pode ver que não tem nenhuma diferença. Se eu digito alguma coisa, pronto, agora sim já tem uma diferença aí. O background ficou então em vermelho, o usuário já sabe que tem alguma coisa de errado, que ele precisa corrigir de alguma forma. Meu título já ficou em negrito. Aqui não ficou muito legal porque ele não está dentro do item, esse título, ele está fora. Mas se eu começar a digitar, depois ele some e fica válido normalmente. Aqui no nome, pode ver que eu preciso colocar alguma coisa. Então só depois que eu digito algo, só depois que ele está com o status de dirty, ou seja, está sujo. Então por enquanto ele está normal, está em pristine, está sem uso nenhum. Quando eu digito alguma coisa aqui ele está válido, se eu apago, então ele está dirty e ele está inválido. E pronto, com isso fica fácil de você comunicar ao usuário se tem algum erro ou não, pelo menos utilizando o CSS. E nas próximas aulas vamos pegar o resultado desse formulário e se tudo estiver certo, vamos criar a nossa receita.